Começamos o nosso programa de hoje, lembrando que são várias as razões dos acidentes que todos os dias são notícia. Das más condições de certas vias ao deficiente material circulante, passando pelo desrespeito das regras do Código e por inúmeras imprudências de peões e condutores, nomeadamente face às condições meteorológicas onde o tempo de sol dá lugar a dias de trovoada, que, embora própria desta época, surpreende muitos automobilistas que, certamente por falta de conhecimentos, não tomam as devidas precauções, tanto nos meios urbanos como na estrada. Encontramos-nos mais uma vez num local onde diariamente ocorrem acidentes de viação. Estamos na Reta do Cabo. Porquê muitos acidentes de viação neste local? Neste, tal como em muitos outros, os acidentes de viação dão-se fundamentalmente porque os condutores não cumprem com as normas, não cumprem com as regras de trânsito, não cumprem também com os sinais de trânsito. Como podem verificar, as condições atmosféricas são bastante adversas. O vento é forte, está a chover, o piso está totalmente molhado. Bom, não podem de modo algum ocorrer acidentes pelo facto das condições atmosféricas serem de algum modo adversas. Há assim que alertar os condutores da necessidade de, nesta situação, adaptarem a sua condução de modo a poderem circular em perfeitas condições de segurança. Neste caso particular, podemos fazer um alerta a este local. Acontece que um condutor dificilmente tem percepção da velocidade a que circula um outro veículo se não tiver índice, se não tiver pontos de referência que lhe permitam ver o afastamento que um veículo tem desse local. Acontece neste local, nomeadamente na Reta do Cabo, a paisagem é uma paisagem muito monótona e os veículos, pelo facto de ser uma reta muito longa, circulam a velocidades por vezes elevadas e na realização da manobra de ultrapassagem os condutores julgam dispor de espaço suficiente para concretizarem essa manobra em condições de segurança. Acontece que eles não têm percepção da velocidade a que circulam veículos em sentido contrário. Neste caso, há que circular a velocidade especialmente moderada. Muito se tem falado sobre as inspeções periódicas obrigatórias a viaturas automóveis. E, de uma maneira geral, quando o cidadão comum ouve mencionar este projeto, associa-o à obrigação de levar o seu automóvel, o seu ligeiro de passageiros, a uma inspeção, com todos os receios que submeter um bem que nos é caro e que nos é precioso, significa submeter uma inspeção. Depois dessa inspeção, podem resultar imposições ou obrigações que se vão traduzir, no mínimo, por encargos financeiros adicionais ao já tão martirizado contribuinte que é o automobilista. Mas a inspeção periódica é mais do que isso. É um projeto muito mais ambicioso, muito mais importante em termos económicos. E ela resulta essencialmente da obrigação de respeitar a diretiva da Comunidade número 77/143 e que, precisamente, por causa da nossa adesão à Comunidade, somos obrigados a respeitar. No Tratado de Adesão foi negociado um calendário para diversas obrigações que somos obrigados a respeitar e, entre elas, também a tal inspeção periódica obrigatória. E assim sendo, a partir do dia 1 de janeiro de 1988, o Estado português comprometeu-se a ter inspecionado, pelo menos uma vez, os veículos pesados afetos ao transporte internacional de mercadorias e de passageiros, táxis, ambulâncias, salvo erro, apenas. Assim sendo, foi necessário fazer, em 1987, desenvolver um esforço importante para garantir que no dia 1 de janeiro os veículos que iam sair de Portugal e que estavam abrangidos por aquele parque tinham, de facto, sido inspecionados. Assim sendo, até ao final do ano passado, inspecionamos cerca de 4.500 a 5.000 veículos e este ano já inspecionamos mais 1 milhar ou 2, o que coloca, neste momento, o parque inspecionado em cerca de 6.800 unidades. Para além disto, vamos ter que inspecionar até aos finais de 1989 todo o restante parque de características idênticas, mas que circula em Portugal. Autocarros de turismo, de passageiros, caminhonetes
de peso bruto superior a 3.500 kg, ambulâncias, táxis, enfim, todo aquele parque está perfeitamente definido na Diretiva número 77/143 da CE. No que respeita aos automóveis ligeiros de passageiros, assunto que preocupa de sobremaneira o contribuinte, como acabei de referir, a situação não está, talvez, suficientemente esclarecida perante o grande público. Primeiro, a comunidade ainda não acordou numa posição comum em relação a esta inspeção. E tenho assistido, em reuniões a que participei, a um certo clima de divergência que entendo ser difícil, ou pelo menos complicado, de resolver em relação a essa obrigatoriedade. Não devemos, porém, considerar essa inspeção como um entrave ou como um problema muito grave para o cidadão normal, dado que essa inspeção resulta, ao fim e ao resto, num benefício para o cidadão. É conhecido de todos que a maior parte dos acidentes se dão por falta de cumprimento das regras de trânsito por parte de condutores e de peões. Fundamental que haja uma educação tanto quanto possível a nível de escola, pois só assim poderemos alterar este sistema. Sem dúvida nenhuma que as ações a nível de escola são muito poucas e as poucas que existem não é demais divulgá-las na tentativa de que exatamente sejam seguidas por outras instituições de forma a que a criança no seu futuro possa vir comportar-se melhor para que o índice de acidentes reduza no nosso país, para que todos nós possamos circular com mais segurança, no fundo, para uma melhoria num setor tão carenciado como é este dos transportes. A criança, portanto, diz respeito ao trânsito, ao nosso nível de Concelho de Arruda dos Vinhos, é de facto uma grande preocupação que nós temos, conquanto que o trânsito na própria vila, pelo facto das artérias serem muito estreitas e pelo facto de, enfim, termos poucos espaços para passeios, na realidade preocupa-nos imenso. Nesta forma, portanto, a Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos vai levar a efeito, enfim, uma ação pedagógica de ensino à criança no que diz respeito à utilização das regras de trânsito mais elementares. Nomeadamente, no próximo dia 1 de junho, vamos implementar nas segundas jornadas de convívio infantil a nível do Concelho, com a participação de cerca de 1.300 crianças, uma iniciativa com o apoio da Prevenção Rodoviária Portuguesa, tendente à formação, portanto, e ao ensino, no que diz respeito para a criança, sobre as regras mais elementares de segurança e do trânsito. É, no fundo, o contributo que a Câmara Municipal pretende levar a efeito como experiência piloto para possíveis ações futuras, nomeadamente da possibilidade de uma escola de trânsito e, enfim, a implementação de uma pista num local aprazível onde as crianças, em local seguro, possam ter uma dimensão exata daquilo, portanto, que o trânsito, prepará-las para a vida, sob o ponto de vista da segurança rodoviária. Para além de caminhares de frente para o trânsito, caminha junto à berma e em fila indiana. Quando o perigo vem de frente, dá uma oportunidade à gente. Olha, hoje vamos falar de uma coisa muito importante. Vamos falar sobre o trânsito. O trânsito de carros, de autocarros, de pessoas que se chamam peões. Quando as pessoas andam na rua, chamam-se peões. E sobre todos os veículos que andam na estrada. Podem ser motas, carros, autocarros, bicicletas, que são bastante perigosas as bicicletas, porque às vezes não sabem bem as regras do trânsito e andam às curvas, e quem vai nos veículos automóveis tem que ter muito cuidado com essas bicicletas. Vamos falar sobre os sinais do trânsito e sobre até os semáforos, o verde, o amarelo, o encarnado, que vocês conhecem muito bem. E como as pessoas muitas vezes não respeitam os sinais de trânsito, não respeitam as regras do trânsito, há muitos acidentes.
meninos que são atropelados, senhoras, senhores que são atropelados, carros que chocam uns nos outros, feridos. E tudo devido a pessoas que não têm cuidado a conduzir, nem no seu papel de peão, que nós também temos regras que temos mesmo que cumprir. Por exemplo, atravessar sempre nas passadeiras, nem que às vezes tenha que se andar um bocadinho mais, mas não faz mal. Porque se nós estivermos na passadeira, o carro deve parar. Se nós não atravessamos na passadeira, o carro, olha, anda e nós estamos fora da passadeira, o carro pode-nos atropelar. Ter cuidado ao atravessar, quando não temos passadeira, olhar primeiro para a esquerda, depois para a direita, ver se não vem nenhum carro e mesmo assim atravessamos um bocadinho e devemos tornar a olhar para a direita e depois para a esquerda, para ver se não há carros nenhuns a passar. Respeitar os sinais de trânsito. Quando temos o bonequinho encarnado, não passar. Quando temos o bonequinho verde, então aí podemos passar com cuidado. Porque às vezes há condutores de carros que não respeitam o sinal encarnado. E se nós vamos atravessar com o nosso bonequinho verde e o carro não respeita e passa com o sinal encarnado, nós ficamos atropelados. Portanto, temos de ter muito cuidado, mesmo com o semáforo para os peões. E outra coisa que a Xana queria lembrar aos meninos, que vocês às vezes estão na brincadeira, estão muito distraídos, a jogar à bola, podem estar a saltar, podem estar a brincar à apanhada, perto de uma estrada, e sem querer, vão para o meio da estrada. E se vem algum carro? E se a bola foge para o meio da estrada e vocês vão correr atrás? Já viram se vem um carro e não sabe que vai aparecer um menino no meio da estrada? O carro não tem tempo para travar e atropela os meninos. Por isso temos de ter muito cuidado, nunca brincar ao pé de estradas. Eu vou pedir a uma menina para vir aqui ao quadro, este quadro preto, ver bem os desenhos que cá estão para explicar o que se passa. Maria, chega cá, se faz favor. Olha, Maria, veja bem este desenho e vai dizer aos meninos todos o que é que se passa neste desenho. Como é que estão os meninos a atravessar a rua? Bem, Porquê, querida? porque passaram na passadeira. Passaram na passadeira, muito importante. E veja lá o carro. O carro também respeitou o sinal ou não? Respeitou. Porquê, Maria? Porque estava o sinal encarnado. Estava sinal encarnado e o carro tem quê? Parar. Parar, muito bem. O Zé, se não se importa, vem aqui e vai ver este desenho que eu tenho aqui, Zé. Já viu? Acha que é igual ao outro? Não. Porquê, Zé? Porque nesta altura o menino está a passar mal porque o carro está a vir. O menino está a passar mal, veja lá onde é que está o menino. Já na passadeira, só Então que é o carro quem é que está mal? É o carro. É o carro, pois é, Zé Pedro, é o carro. E o menino quando vai no carro com a mamã, às vezes acontece isto. Não. Não acontece por acaso, não é, Zé? Às vezes não acontece, mas esta situação pode acontecer. Não pode? Pode. Só obrigado, Zé. Pode sentar. E agora pode vir cá a Inês, que vai ver este desenho que eu tenho aqui. Ó, Inês, veja lá o que é que se passa aqui. Quem é que está mal, quem está bem, o que é que se passa? É um menino. O menino o que é que está a fazer? Está a atravessar a estrada. Está a atravessar na estrada. Onde é que ele devia estar, Inês? A passadeira. Mostre lá onde é que é a passadeira. Na passadeira, muito bem, querida, pode sentar. Há quantos anos é que o Jardim Escola tem estas aulas sobre trânsito e sensibilização das crianças? Sempre se falou sobre trânsito às crianças. Eu já estou, aliás, neste Jardim Escola, foi quando ele foi inaugurado há 23 anos, 1965, e portanto, sempre se tem falado de agora, aulas assim mais intensivas, talvez há uns 12, 15 anos, e agora, sobretudo, ultimamente, nestes últimos anos temos tido mais atenção sobre isso, devido à necessidade que há. Vimos tantos acidentes, tantas transgressões, tantas coisas mal feitas que nós, de pequeninos, vamos logo
É assim. E acha que tem valido a pena, os resultados têm sido positivos? Eu penso que sim, não só aos nossos pequeninos, como às nossas alunas educadoras estagiárias, que também temos cá, alunas de curso, e que também dão essas aulas e assistem, e pelo menos vamos alargando a nossa necessidade de falar sobre estas coisas. Tem algum caso interessante sobre alguma criança, a receptividade, os problemas com a família? Sim, ora, com tantos anos de educadora já tenho vários casos, coisas engraçadas. Aliás, basta olhar para as crianças para vermos que eles só nos dão coisas interessantes. David, podes cá chegar agora? Olha, David, é capaz de ver que sinal é este? Qual é? É stop. É o sinal de stop, ir-se para os meninos, para eles ouvirem, filho. E o que é que este sinal obriga? A parar os carros. Mas é mesmo obrigatório, não é? É. Mesmo que não venha nenhum carro, eles têm que quê? Parar. Têm que parar. Muito bem, David. Pode sentar. Olha, e agora vamos fazer um jogo para ver se eles sabem bem os sinais de trânsito. Está bem? O Diogo vai andar num triciclo, a Leonor no outro triciclo, temos ali os peões e vamos ver o que é que se vai passar. Está bem? Vocês todos a ver. Vamos ver bem os sinais, Leonor. Ai, aquele condutor vai fora da faixa dele. Muito bem. Hoje vamos começar a nossa aula a falar sobre os peões. Está bem? E eu vou começar já por fazer a seguinte pergunta. Luís, o que é um peão? Diz lá. Um peão é uma pessoa que anda a pé. É verdade, Rita. É, o que ele disse é verdade. Então, e vocês sabem que os peões têm que ter um comportamento correto na rua? Pode ser a Cláudia. Cláudia, como é que os peões se devem portar? Se tiver alguma passadeira perto, atravessar na passadeira. Quem é que ajuda a Cláudia? Eu. És tu? Então diz lá. Não. Então, quem é que quer ajudar o Hugo? Eu. És tu? Então vá lá. Para atravessar uma rua tem que olhar para o lado esquerdo e para o direito, se vier, e depois outra vez para o lado esquerdo, e se vier outra vez. Se vier um carro, espera, para depois, quando o carro passar, é que se atravessa. O Bruno vai, portanto, dizer como é que todos nós devemos atravessar a rua quando não há passadeiras nem sinais luminosos. Vai lá, Bruno. Bonequinha, como é que é? Vai lá. Para que lado é que ela olha? Esquerdo. Lado esquerdo. Direito. Esquerdo. E esquerdo outra vez. Agora, quando não passar nenhum carro, vou-te ajudar. Quando não passar nenhum carro, atravessa com cuidadinho e vai sempre olhando para o lado esquerdo. Está bem? Com cuidado. Isso. E vai para o outro passar. Está bem? Obrigada. Agora vocês vão ter aqui uma aula prática, portanto, uma situação real, onde vocês serão os condutores e também haverá peões, claro, e os sinais luminosos funcionam. Portanto, atenção às regras. Como nasceu a ideia da realização desta pista? Olha, a pista, portanto, era um terreno bastante inculto e nasceu por iniciativa do secretário da Junta. Portanto, houve aqui um acidente mortal com uma criança aqui na zona e nós lembrámos de fazer, portanto, uma pista deste género para que os acidentes diminuíssem. Não só nesta zona, como, portanto, em Lisboa inteira. A receptividade por parte dos habitantes da freguesia? Tem sido ótima. Nós agora vamos conhecer mais de perto estes automobilistas e peões que andam por aqui a circular. Anda cá. Vamos conversar os dois. Anda cá. Ainda não tiveste nenhum acidente, não? Não? Não. Quantos anos tens? 9. Como é que te chamas? Cláudia. Cláudia, há quanto tempo é que tu andas nesta escola? Há um ano e tal. E tu agora já sabes muito de regras de trânsito, não sabes? Sei. Tu, quando vais dentro do automóvel, qual é o sítio onde é que tu viajas? À frente, atrás? Atrás. Já aprendeste alguma coisa. Então, adeus, até logo. Boa viagem. Cuidado com o trânsito. Carla Sofia
Pinha Martins da Silva. Ó Carla, quantos anos é que tu tens? 9. E há quanto tempo é que tu andas nestas aulas de trânsito? Há 2 anos. Há 2 anos? Sim. Não cometes erros já? Não. Diz-me lá uma coisa, tu costumas reparar se os automobilistas e os peões cometem muitos erros? Os crescidos, não falo dos meninos, os crescidos. Fazem muitos erros eles? Sim. Fazem? Sim. O que é que tu dizes agora aos automobilistas que estão ali a ver-te e também os peões? O que é que tu lhe dizes a eles? O autocarro, quando a gente quer ir a passar na passadeira, o autocarro está acima da passadeira. Ah, é? Sim. Estão a ver? Estão a ver, senhores motoristas da Carris? Cuidado, porque estes meninos já sabem muito de trânsito, hein? Um beijinho, até logo. Olha lá, como é que tu te chamas? Cátia Marina Batista Gomes. Oh, Cátia, quantos anos é que tu tens? 7. 7 anos? E há muito tempo que andas aqui nestas aulas? Faz 1 ano. Gostas mais de fazer de peão ou de automobilista? De peão. De peão? E quando andas na rua, tu tens cuidado a atravessar ou não? Tenho. Esqueces-te? Tenho. Tens muito cuidado? E achas que os adultos não têm cuidado quando andam na rua? Hã? Acho que sim. A Junta tem recebido apoios? Sim, portanto, não aqueles que nós pretendíamos, mas tem recebido alguns apoios. E penso que vale a pena realmente apoiar toda esta obra, como outras que poderão existir ou que venham a existir. Estás a passear o teu bebê aqui no jardim? Sim. O que é que te fez vir aqui para a escola? Porque eu queria aprender as regras de trânsito. E já aprendeste muita coisa? Sim. E tu, quando vais a atravessar uma rua, achas que os automobilistas têm cuidado? Deixam-te passar ou não? Alguns deixam, outros não. Portanto, tu achas que as pessoas deviam ser mais cuidadosas, não é? Sim. Uns com os outros. É isso que tu aprendes aqui na escola? Sim. Então o que é que tu queres dizer aos meninos que nos estão a ouvir e a ver agora neste momento? O que é que tu queres dizer? Tenham cuidado a atravessar a rua e que digam aos pais ou às mães que têm carro para terem cuidado a andar na estrada. As placas são zonas sobrelevadas nas faixas de rodagem, normalmente interditas ao trânsito de veículos. Situam-se vulgarmente nas praças, cruzamentos e entroncamentos e têm como função distribuir, canalizar o tráfego e separar os sentidos de trânsito. Em determinados casos, servem de refúgio aos peões, neste caso, neste e neste, quando atravessam as faixas de rodagem. Quando colocadas no centro das rotundas, a placa separa o trânsito que circula à volta dela mesma numa faixa de rodagem de sentido único. Mas vejamos alguns exemplos em pormenor. Neste caso, o trânsito de veículos deve circular de modo a dar à esquerda à placa, uma vez que a mesma se encontra situada no eixo da via. O não cumprimento da referida regra pode dar lugar a um acidente deste tipo. Neste local, não é aplicável a obrigação de dar da esquerda à placa, uma vez que a mesma não se situa no eixo da via de onde procedem estes veículos. O significado dos sinais gráficos prevalece sobre o valor das regras de trânsito impostas pelo Código da Estrada. Neste caso, embora a placa circular não esteja situada no eixo da via de onde procedem os veículos, impõe-se a obrigação de transitar de modo a dar à esquerda à placa, de acordo com a sinalização existente no local. As placas triangulares canalizam o trânsito de veículos de um modo especial. Perante estas placas, não se impõe a obrigação de deixá-las à esquerda. Em determinadas vias públicas, existem placas que separam os sentidos de trânsito. O vício da pressa ou um erro de interpretação por parte do condutor pode dar lugar a esta situação de perigo. Algumas placas de refúgio situam-se nas passagens assinaladas para a travessia de peões e separam os dois sentidos de trânsito. Deste modo, os peões podem atravessar a faixa de rodagem em 2 fases, o que, como é evidente, lhe oferece mais segurança. E, Sr. Automobilista, mais uma vez, que vai agora, no final de semana, encetar a sua viagem, tenha em atenção tudo aquilo que mostramos. Tenha muito cuidado com as crianças, com os ciclistas. No fundo, pratica tal condução defensiva que não nos cansamos aqui de recomendar, na medida em que proteja a sua vida e a dos outros.